Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Este é o programa Missão em Graça. Na apresentação, professor José Ricardo Ferri. Amados de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, há uma alegria imensa em nosso coração porque a cada manhã o Senhor renova as nossas forças. E nós sabemos que é por causa da misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Amado de Deus, trago nesta manhã uma mensagem que eu vou falar sobre liberdade, libertinagem e santidade. São algo que nós vivemos o nosso dia a dia. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo nos libertou. Nós vivemos a graça de Deus, mas nós não podemos viver em libertinagem, em obras da carne. Por quê? Nós vemos em Hebreus a palavra dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Como verá o Senhor? Não vê o Senhor agir na nossa vida. Nós vemos no Salmo 58 a palavra nos dizer: se alguém deixar as leis do Senhor, as leis sobre as obras, como devemos andar, ele visitará com vara e açoite, mas não retirará dele toda a sua benignidade. A lei, que a palavra diz, não está falando da lei de Moisés, mas sobre as obras da carne. Paulo ele fala que nós não devemos andar nas obras da carne, porque a obra da carne faz com que nós venhamos ser corrigidos pelo nosso Deus. Paulo escreve aos Hebreus: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Você perde a salvação? Não, de maneira nenhuma. Mas você vive aqui nessa terra em correção, como Paulo ele trata aquele jovem que adulterava com a madrasta de Coríntios, que ele diz: entregamos a sua carne para a destruição, mas o espírito seja salvo no dia do juízo. Quer dizer, e ser salvo como pelo fogo, por sofrimentos. Deus iria corrigir aquela pessoa. Então, nós sabemos como nós devemos andar. Muitas pessoas dizem: olha, hoje eu sou salvo pela graça, eu conheço a graça, eu posso andar da maneira que eu quiser. Não, não é assim. Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter respeito e em tudo que nós fazemos, nós temos que ser aqui nesta terra como Jesus, ou uma extensão de Jesus Cristo aqui nesta terra. Como que o Criador, aquele que fez carne, habitou entre nós, ele se conduzia aqui nesta terra. Ele é um modelo e nós temos que andar da forma que ele ensinou. O amor, andarmos como cidadãos de bens. É isso que são a lei que nos implica nos dias de hoje. Não lei como de Moisés, não lei de costumes que nós sabemos, mas o nosso decorrer com as regras do nosso país, de um cidadão de bem, que não mistura a liberdade com libertinagem. Nós somos aqui, a palavra nos fala que nós somos sal e luz para essa terra. Nós viemos para fazer a diferença. A palavra diz: há uma diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Então nós temos que ser como tal, como escolhido, predestinado, a qual Jesus lavou com seu próprio sangue, nos deu a vida eterna. Nós temos que fazer a diferença.
Nós não podemos andar como as pessoas venham entender. Ah, eu posso fazer de tudo. Poder, você pode, mas tem as consequências. A mesma coisa, a pessoa que comete um crime. Nada impediu dele cometer um crime, mas ele vai ter que dar conta com a justiça. Da mesma forma, diante de Deus, nada passa impune. A palavra diz que Deus, o Criador, ele contempla todos os moradores da terra. Então, nós não estamos aqui de qualquer maneira. Nós somos aqui, como a palavra nos fala, nós somos aqui nessa terra uma extensão de Cristo. Jesus disse, olha, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Deus, Jesus, ele não falou isso ao acaso. Isso é uma realidade. Então, a nossa responsabilidade aqui nessa terra. Nós vemos aqui Paulo escrever aos Romanos, capítulo 8, vamos ler aqui, versículo 31, a seguir, diz assim, ó, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é por nós. Deus, ele nos fez tudo para nós. Ele enviou Jesus, que era o próprio Deus, para dar a vida por nós e nos salvar. Diz aqui, versículo 32, aquele que não poupou seu filho, antes por todos entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, Jesus já nos deu todas as coisas. A nossa salvação, ela é garantida, nós não perdemos a salvação, é um presente de Deus, é algo irrevogável. Isto é inquestionável. Ele diz, das minhas mãos, ninguém o arrebata. Nós somos de Deus. Paulo, ele escreve várias, você pode reparar, as 14 epístolas de Paulo, ele sempre fala na sua palavra, quando ele vai dirigir aos santos que estão em Éfeso, aos santos de Coríntios. Quando ele falava aos santos de Coríntios, ele estava falando a um povo intocável, a um povo que vivia sem nenhuma obra da carne. Pelo contrário, ali tinha pessoas, tinha jovem ali que foi pego em adultério com a madrasta, tinha ali pessoas que cometiam maior número de obras da carne, horríveis, terríveis. Era um povo duro, era um povo complicado, né? Coríntios era a terra chamado pecado, das transgressões, né? Que havia ali em Coríntios, a terra das obras da carne, era Coríntios. E, no entanto, Paulo escrevia aos santos. Né? Por que aos santos? Porque Cristo nos santificou. Cristo deu a vida por nós, nos santificou de uma vez para sempre. Nós somos santificados. O nosso corpo, a nossa carne não se converte, nossa carne não se santifica, mas o nosso espírito, ele é santo, ele é santificado, ele é purificado. Uma única oferta, Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Então, Paulo dirigia aquele povo como os povos salvos, o povo redimido pelo sangue de Cristo, o povo santo. Mas nós vemos como um povo totalmente complicado. No entanto, eles tinham só a salvação, ao ponto que Paulo escreve aos Gálatas, né, que tais que andam nas obras da carne, como prostituição, lascívia, inveja, porfia, bebedice, os tais não herdarão o reino dos céus. Nós temos que entender que reino dos céus não é a salvação eterna. Não, reino dos céus, nós vivemos o reino do céu. O reino de Deus está em nós. São aquelas pessoas que estão sempre passando por correção, não tem paz, é problema aqui, problema ali. É Deus corrigindo, porque Deus sabe trabalhar na vida dos seus filhos. Então, Deus, ele quer que nós
andamos de bom testemunho, andamos em linha com a palavra de Deus. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Então nós temos que nos aperfeiçoar, nos desenvolver a nossa salvação. O que é desenvolver a nossa salvação? É isso aí, andar como Jesus ensinou, livre das obras da carne, não andar em libertinagem. Sempre, claro, nós não chegamos à perfeição da nossa carne, nunca vamos chegar. Se dependesse de nós, ninguém seria salvo. Ninguém, não tem ninguém. Não é como nós vemos, a religião diz, olha, você tem que se preparar para a vinda de Jesus Cristo. Eles ameaçam ao povo com a vinda de Jesus Cristo. Eles dizem, olha, se Jesus voltar hoje, você estará pronto para ser arrebatado? Então, as pessoas, eles pensam que eles podem chegar a tal perfeição como se tivesse a vinda de Cristo, Cristo viesse, ele olhasse para a vida da pessoa, se achasse algumas obras da carne, ele ficaria para tal tribulação ou para a condenação, enfim, ele ficaria. Mas nós somos santificados. Se houvesse essa vinda de Cristo tão falada pelos chamados religiosos, então, pela morte de Cristo, todo seria salvo. Por quê? Jesus, com uma única oração, ele nos aperfeiçoou para sempre. A questão é que Cristo já veio, Cristo não vai vir, tem esse arrebatamento que é anunciado aí pela religião. Tudo isso já aconteceu no ano 70, a palavra de Deus já se cumpriu, Cristo já voltou, a obra está completa. É por isso que nós nos regozijamos por entender a palavra de Deus. Porque Jesus disse, naquela época que ele andava com seus discípulos, ele falou às pessoas sobre o fim, quando a volta dele, as pessoas perguntaram, quando acontecerá isso? Ele disse, olha, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Qual geração? Aquela geração das pessoas que estavam juntamente com Cristo naquela época, o povo judeu. Mas também na palavra de Deus diz que, olha, falo claramente que muitos de vocês estarão vivos na minha vinda. Então, muitos virão Cristo vindo. Até aqueles que transpassaram Jesus irão ver Jesus Cristo vir. Então, isto é um fato consumado. Mas hoje vivemos o reino de Deus, mas nem por isso nós podemos andar da maneira que quisermos, porque vamos dar continuidade à leitura. Diz a palavra, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Então, não tem condenação contra nós. Deus já nos justificou. Diz versículo 34, quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, digo, somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Então nós vemos que não há condenação para nós, porque foi Deus, foi Jesus a quem nos justificou. Ele que deu a vida por nós, ele que salvou, ele que faz
o infinitamente mais na nossa vida. Mas nem por isso nós podemos andar de qualquer maneira. Nem por isso nós podemos andar como de um lado para o outro, achando que nós temos direito de tudo, nós podemos infringir todas as regras. Não. Nós somos cristãos. A palavra diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amados, isto é uma responsabilidade muito grande. Isto é responsabilidade diante de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos sal e luz aqui nesta terra. Portanto, devemos estar em linha com a palavra de Deus, obedecendo as regras para nós desfrutarmos, para que nós possamos reinar em vida. É desta forma que a palavra diz que nós reinaremos em vida, em amor, em paz, em alegria. Tá? Por isso que nós vivemos a cada dia com amor na palavra de Deus e temos gratidão por tudo que Jesus fez por nós na nossa vida. Amado ouvinte, louvo a Deus por tua vida, louvo a Deus por esse canal no YouTube, Missão em Graça. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que nós tenhamos mais incentivo de trazer uma mensagem ao teu coração. Graça e paz, um dia feliz, um dia em perfeita vitória.